Os medicamentos injetáveis representam um grande avanço no tratamento da obesidade. As pessoas que querem emagrecer com qualidade, da forma correta, encontram muitas opções hoje no mercado. Essas opções só crescem, né? Esses avanços só aumentam. E é sobre isso que eu converso com a doutora Jaqueline Penaforte, mais uma vez aqui no programa Check-up. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Natália. Um prazer estar aqui novamente. Pois é, as pessoas gostam demais desse tema. Afinal de contas, muita gente precisando perder peso, doutora, muita gente fazendo loucura, né? Isso não para, mas existem formas seguras de se perder peso hoje, até porque a obesidade é um problema crônico e tem que ser tratado com muita atenção, é isso? Um problema crônico e crescente, né? Eu sempre gosto muito de frisar que tem estudos recentes que, em período de pós-guerra, obviamente aqui excluindo o Covid, começou a diminuir novamente a expectativa de vida. E o principal fator associado foi o crescimento de obesidade. E acarreta várias outras doenças. Todas, grande parte das doenças, a obesidade tem uma influência gigantesca. O próprio câncer, né? Todo mundo tem muito medo de câncer e não entende que a obesidade é um fator de risco para mais de 20 cânceres que a gente tem. Doutora, muita gente conseguindo emagrecer com os injetáveis. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui no programa, né? Resultados bem expressivos. E tem avanço nessa área? Hoje a gente pode tratar tranquilamente a obesidade com drogas extremamente seguras, que vão muito além da perda de peso e acabam reduzindo outros riscos associados, risco cardiovascular, risco de AVC. E um dos grandes responsáveis por esse avanço do tratamento da obesidade foram as medicações injetáveis. São os análogos dos hormônios que a gente produz, né? O que saiu até recentemente na mídia, que foi a aprovação no Brasil, já era aprovado pelo FDA, da semaglutida para tratar a obesidade. A gente já vem usando semaglutida há muito tempo para tratar a diabetes e também para tratar a obesidade, baseado nos estudos clínicos e que já está de aprovação lá fora pelo FDA. Agora a Anvisa nos brindou no começo agora do ano com a aprovação da semaglutida para tratamento de obesidade. E aí fica a dúvida, é uma droga nova? Teve um alarde muito grande na imprensa. Na verdade, não é uma droga nova. É uma mesma droga já muito conhecida nossa e já muito utilizada, que vem numa posologia diferente. Ao invés do 1.0 do diabetes, a gente está autorizado a utilizar até 2.4 por semana no tratamento da obesidade. Isso emagrece mais rápido. Mas, na verdade, quando a gente fala em emagrecimento, a velocidade é muito menos importante do que o valor total de peso perdido. Quando a gente fala em valor de peso, a gente tem grandes marcos. Marco de 5% de peso perdido, marco de 10% do peso perdido, que já é considerado um enorme sucesso de um tratamento medicamentoso. E agora, com a nova medicação, a gente chega no novo marco, que é o marco dos 20% de peso só com tratamento medicamentoso. Num grupo pequeno dos pacientes que utilizaram essa dose de 2,4, a perda de peso foi tão significativa quanto a cirurgia bariátrica. Esses 20% em quanto tempo, em média? Não, a gente fala que o tratamento foi avaliado em até 24 meses, tá? A velocidade da perda de peso depende de muito mais fatores. Importante aqui frisar que é uma dúvida extremamente frequente no consultório. Doutora, tá, eu vou começar a medicação, mas eu já ouvi falar do meu vizinho, do meu amigo, que quando eu paro tem um efeito rebote. Eu engordo tudo que eu emagreci. Dobro. É o dobro, essa é a frase. E ainda engordo o dobro. Na verdade, não é isso que acontece. A gente tem que entender, quando a gente fala em doenças crônicas, não tem tempo para parar o tratamento. Eu dou muito exemplo aqui no consultório do paciente hipertenso. O paciente que é hipertenso está tomando a medicação, ele controla a pressão. Na hora que você suspende a medicação, a pressão volta a subir da forma que era antes. Mesma forma é uma obesidade, uma doença crônica. Então, se eu pretendo usar por um tempo curto, naquele tempo que eu estou usando, eu vou estar controlando a obesidade. Assim que eu suspendo, toda a minha fome volta para como era lá no início. A pessoa sempre vai ter que usar essa medicação? Olhe, eu sempre falo, a gente tem tempo para começar. Para acabar, não. É uma doença crônica e a chance é que a gente trate cronicamente. O que vai mudar são as doses e as quantidades de remédio que a gente vai usar. É frequente eu ter que utilizar mais de um tratamento, mais de uma medicação, mais de uma substância para tratar a obesidade. E aí tem outra coisa que eu falo muito. No início do tratamento, a curva de medicação é ascendente. A gente tende a fazer ajustes na dose, geralmente ajustes para superior, até que a gente atinge a meta e começa a fazer um desmame. Esse desmame pode chegar no momento que eu tire a medicação e pode chegar no momento que eu estabeleça, chegamos no peso alvo para você e agora a gente vai trabalhar só em manter o peso perdido.
Aí você falou que tem também avanços em outras medicações, né? Não injetáveis ou injetáveis também? Tem uma outra medicação injetável que não só promete, mas mostra nos estudos clínicos efeito ainda superior à semaglutida, mesmo na dose 2,4. Tá chegando? Tá chegando, se Deus quiser e permitir, ano que vem teremos. Qual é a maior diferença dela para a semaglutida? A droga chama tizepatida. A maior diferença é que a semaglutida age num único hormônio, né? Ela é um análogo de um único hormônio, que é o GLP-1. A droga nova vem numa única substância agindo em 2 hormônios, que é o GIP e o GLP-1. A perda de peso aqui chega até 30%. Então já vai ajudar quem está começando agora. Quem vai começar, porque ainda não temos a medicação disponível no Brasil. Todo mundo pergunta também, doutora, sobre os efeitos colaterais, né? Tem gente que diz, eu tomei, mas fiquei tonto, senti enjoo. Como é que é essa questão? O principal efeito colateral associado aos análogos de GLP-1 são hormônios que vão agir de forma importante no trato gastrointestinal, tá? Ele vai agir tanto no estômago, no intestino, quanto vai agir nos controladores de fome dentro da nossa cabeça, mais uma vez na região hipotalâmica, que é o que controla o nosso apetite, que controla o gasto energético. Essas drogas, como potente ação dentro do trato gastrointestinal, os principais efeitos colaterais são associados ao trato gastrointestinal. Então, se a gente colocar os 2 efeitos colaterais mais comuns, vem náuseas, vômitos e a seguir constipação. Por isso que tem que ser muito bem acompanhado para tudo isso ir sendo ajustado. Exatamente. Com ajustes constantes. Sempre que a gente fala em tratamento de obesidade, a gente está falando de uma doença que exige que o paciente tenha autocuidado, né? A gente considera que no campo da obesidade a medicação é uma ponte para levar o paciente a uma alimentação melhor e uma atividade física. Os estudos mostram que o principal definidor de manutenção de peso perdido é a atividade física. Mas não é uma atividade física qualquer, são 5 horas por semana. Então eles pegaram os pacientes e dividiram em 2 grupos. Um grupo de pacientes, eles emagreceram iguais, percentualmente falando, e a partir de então, um continuou eu vou só manter meu hábito alimentar regular, e o outro teve até um pouco mais de liberdade alimentar, mas manteve uma rotina de 5 horas por semana de atividade física. A gente fala em 1 hora, 5 vezes por semana. O grupo da atividade física teve um sucesso mais que o dobro em manter o peso perdido do que o grupo sem atividade física. Olha, é o seguinte, é assunto para uma semana, né? Só que, infelizmente, o tempo acabou, já até passou, mas o assunto muito bom, doutora. Eu vou ter que voltar outras vezes aqui, porque com certeza as pessoas ficaram com muitas outras dúvidas, né? Vamos até programar uma live também, que é interessante sobre isso. E o importante é vir para a consulta, definir o seu tipo de tratamento, como você falou, é muito personalizado, depende de cada caso. Muitas vezes é necessária essa associação de medicamentos para oferecer um bom resultado. O acompanhamento é fator também decisivo e muitas pessoas, inclusive, adiando, acho que cirurgias, né? Porque já estão tendo bons resultados com os injetáveis. Exatamente. E aqui vale mais uma vez de evitar a famosa prescrição do vizinho, né? A gente teve até dificuldade com o abastecimento da droga, porque pelo que a gente chama de uso recreativo. Eu quero ir para um casamento, eu quero perder 2 quilos. Vai lá na farmácia, pega o remédio, não sabe qual é a indicação, e para o paciente que realmente precisa acaba faltando a droga. A outra coisa, a gente tem que ir investigar a causa da obesidade do paciente. Tem paciente que é obeso porque tem hábito compulsivo. Ele passa o dia inteiro sem comer e acaba descontando uma grande refeição. O tratamento acaba sendo outro. Tem aquele paciente que tem um hábito beliscador, é o hábito ansioso, é o paciente que está com ansiedade no trabalho, está com ansiedade no relacionamento e acaba descontando na comida. A gente gosta de comer. Eu. Tem outro que é o hiperfágico, que é aquele que tem fome. São 2 coisas completamente diferentes. A fome e a vontade de comer. Eu brinco muito que eu digo que assim, o paciente, ele é tão acostumado a estar comendo por vontade de comer que ele não sabe o que é ter fome. O paciente que realmente tem problema com obesidade, acaba que ele não sabe o que é ter fome. É de comer mesmo. Tudo se torna, todo lazer para comer. Viaja para comer, sai para comer, tudo para comer. E o comer é realmente um hábito social que deve ser mantido. A gente perde esse prazer tomando esses remédios? Não, na verdade a gente vai tentar diminuir o que já saiu do prazer e passou para a doença. Tá? Continua tendo prazer.
O sabor da comida. Aí depende, também tem algumas medicações que acabam que modificam para menos o prazer. A gente usa também para que venha o prazer de outras formas e não só na alimentação. Sou muito contra a história de, olha, você a partir de agora não come nada, só vai comer isso, isso e isso. A alimentação é um ato social, de prazer social, que eu acho que tem que ser mantido. Para tanto, a gente controla o restante e libera ali a alimentação social prazerosa. Muito bem. Doutora, muito obrigada por essas informações tão importantes. Um beijo, até a próxima aqui no Check-up. Até a próxima, pessoal. Obrigada.